Irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim Jerusalém, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, com as famílias de nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém. Hoje, 31 de maio de 2020, último dia do mês de maio, mês do lar. Nós agradecemos a Deus por esse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. Nele nos regozijamos e nos alegramos. Sejam bem-vindos os irmãos que estão chegando para participar conosco. Deus abençoe a todos os irmãos que participam neste momento da nossa live, as famílias reunidas no dia de hoje, aos nossos amigos e familiares e outros irmãos de outras comunidades que porventura estejam acompanhando a nossa transmissão. Que o Senhor esteja abençoando a todos neste dia de culto, quando nós vamos louvar, bendizer, adorar o nome do nosso Deus. Nós vamos, nesse momento, irmãos, orar, dando início ao nosso trabalho desta noite, ao nosso culto desta noite, através desta live. Nós estaremos então falando com Deus nesse momento. Senhor, nós te bendizemos, nós adoramos o teu nome, nós te glorificamos, porque tu és um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida, Senhor, do teu povo. Nós te agradecemos pelas famílias reunidas, por aqueles irmãos que têm acompanhado esta live, ó Deus, pela edificação que temos recebido, Senhor, todos nós, através da leitura, exposição da Tua Palavra, desses momentos de culto, Senhor, e devocionais que temos feito, Senhor, ao longo da semana, culminando com o culto de domingo à noite. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por isso, te bendizemos, te glorificamos, porque Tu és o nosso Deus, santo e tremendo. E nós adoramos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estaremos lendo hoje o Salmo 135, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Nós estaremos fazendo a leitura deste Salmo nesses versículos. Primeiro versículo ao versículo 5, o texto nos diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande, que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Vou repetir o versículo 5. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Que o Senhor nos abençoe, que o nome do Senhor seja honrado, glorificado nesse momento, que a sua palavra encontre abrigo nos nossos corações. Amém. Irmãos, nós estaremos entoando na sequência o hino de número 16. A gente vem cantando desde o início e chegamos ao número 16, que são os hinos mais apropriadamente utilizados para adoração e louvor. Nós estaremos então entoando na sequência o hino de número 16. Nós vamos cantá-lo nesse momento, com acompanhamento do Inário Novo Cântico, hino 16. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai o sim de
nossa alma tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa porfia. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Irmãos, havendo lido o texto inicial e cantado o hino de número 16, nós estaremos agora fazendo a leitura para a nossa meditação na noite de hoje, lá em Colossenses, Novo Testamento, Colossenses, página 216, capítulo 3. Nós estaremos lendo versículos 12 a 14. E assim nos diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que o Senhor nos abençoe nesse momento em que lemos a sua palavra. Nós estaremos então refletindo, irmãos, na noite deste dia, neste domingo, nós estaremos então fazendo essa reflexão sobre a família, lugar de restauração. Nós estamos encerrando o mês de maio, que é o mês do lar, mês da família. Nós já falamos sobre a família ontem, hoje pela manhã, e agora à noite falando sobre a família, lugar de restauração. Meus irmãos, quando é que a família é lugar de restauração? Quando é que ela se transforma em lugar de restauração? O texto vai nos dar alguns caminhos que nós devemos percorrer para termos famílias saudáveis, para termos famílias que sejam instrumentos de restauração da vida dos seus componentes, daqueles que compõem as famílias que formam a Igreja do Senhor, que formam as comunidades cristãs. Em primeiro lugar, irmãos, a família, ela é lugar de restauração quando manifesta o fruto do Espírito. Observe, irmãos, que o texto ele vai dizer assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de... E aí vem, citando uma série de virtudes, uma série de frutos, na verdade, de fruto, são partes do fruto do Espírito. Começa dizendo, falando da misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade
e os irmãos conhecem bem aquela relação que Paulo traça e que nos traz através da sua epístola aos Gálatas, lá no capítulo 5, 22, 23, tá? Quando ele fala do fruto do Espírito. Portanto, irmãos, uma família ela é lugar de restauração quando ela age dessa forma, quando ela exercita, né? Quando ela manifesta nas suas atitudes, no seu comportamento, nas suas palavras, porque não só palavras, mas tem que haver comportamento, tem que haver atitudes, né? As nossas palavras têm que ser comprovadas com o nosso exemplo, com o nosso comportamento. Portanto, a família é lugar de restauração quando ela manifesta. E manifesta onde? Manifesta no lar e manifesta através da vida. A vida exemplar dos seus componentes. Portanto, a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto, acerca da família como lugar de restauração, é reconhecer e é torná-la instrumento de restauração, manifestando o fruto do Espírito. Uma segunda orientação do texto vai nos mostrar no capítulo 3, o versículo 13, a primeira parte do versículo 13, mostrando que a família é lugar de restauração quando suporta uns aos outros. É interessante notar que muitas vezes nós passamos por esse texto imaginando que a expressão suportar é aturar, né? Parece que o entendimento da maioria dos crentes é esse, né? A família é lugar de restauração quando suporta. O texto ele diz assim: suportai-vos uns aos outros. E a impressão que a gente tem primeira é que suportar é aturar, né? É engolir, né? Às vezes a gente tem essa impressão, mas não é assim que acontece de fato na palavra de Deus. O texto grego, né, de onde é traduzida essa expressão suportar ou verbo suportar, tá? Ele é chamado na língua grega anekomenoi e significa ouvir, tá? Suportar não é aturar, é ouvir, é prestar atenção, é aceitar. Então, muito diferente, né, daquilo que nós imaginamos que seja. Não é aturar, é ouvir, é atender, é prestar atenção, é aceitar. Então, é muito diferente do que a gente pode imaginar que seja suportar. Então, quando o texto está dizendo suportai-vos uns aos outros, aceitai uns aos outros, ouvi, dialogai, presta atenção, tem paciência, são coisas desse tipo. É por esse caminho que nós devemos trilhar quando nós pensamos em suportar. Então, a família é lugar de restauração quando suporta uns aos outros, quando se aceitam, quando prestam atenção, quando ouvem uns aos outros. Então é muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir, muitas vezes, não é? Pregações falando acerca dessa questão. Mas é lá na língua grega, no Novo Testamento grego, que a gente vai ver o que realmente significa suportar. Então, suportai-vos uns aos outros, aceitai, prestai atenção, ouvir, dialogar. Então, são essas questões fundamentais. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, está na segunda parte do versículo 13, aí do capítulo 3, e mostra que a família é lugar de restauração quando exercita o perdão. Observe o texto, ele vai dizer assim: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Interessante que o texto começa dizendo: perdoai-vos mutuamente, tá?
se parasse por aí, qualquer um podia ter o seu próprio pensamento acerca do perdão, a sua própria interpretação do perdão. Mas o texto, ele é claro e ele não deixa margem para outras interpretações. Ele mostra como que nós devemos perdoar, como devemos exercitar esse perdão. E o texto é claro: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como é que o Senhor nos perdoou? De forma incondicional. Porque se ele fosse olhar as nossas condições, se fosse de acordo com o que nós somos, ninguém seria perdoado. Então, ele nos perdoa de forma incondicional, não obstante as nossas condições, não obstante os nossos pecados, não obstante as nossas fragilidades, não obstante o que nós somos. Às vezes, nós queremos perdoar somente quando as pessoas mudam, somente quando elas tomam a direção primeiro de caminhar até nós e pedir perdão. Mas aqui, nós é que ofendemos ao Senhor e é Ele quem nos perdoa. Os ofensores fomos nós, mas Ele é que nos perdoa. Às vezes nós somos ofendidos e nós ficamos esperando. Não, ele tem que vir até aqui, ele tem que me pedir perdão. Mas aqui não, aqui é o contrário. Aqui nós ofendemos a Cristo e Ele é que nos perdoa. Então, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Então, irmãos, a família é lugar de restauração quando exercita o perdão, mas é o perdão da maneira que Cristo nos perdoou, da maneira que Ele exercitou o perdão a nosso favor. E, finalmente, irmãos, a família é lugar de restauração quando vive o amor transcendente. O que é isso? O versículo 14 nos diz: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, aqui o texto está falando daquele amor transcendente, daquele amor perfeito, daquele amor que nós não temos condição de exercitar, mas que deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso objetivo, daquele amor com o qual o Senhor nos amou, o qual o Senhor nos ensinou. Portanto, é assim, porque o amor é o vínculo da perfeição. É através dele que nós vamos aprender a viver melhor uns com os outros, a aperfeiçoar as nossas atitudes e o nosso comportamento, a aperfeiçoar o nosso testemunho. É procurando viver, exercitar esse amor transcendente. O mesmo amor que deu origem à nossa salvação, a maneira como Deus nos amou, de forma incondicional. Assim como o perdão, o amor deve ser exercitado de forma incondicional. E esse é o exemplo que nós temos que seguir, o exemplo de Cristo. Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele agiu da maneira que agiu para que nós o imitássemos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor faça através de nós o seu trabalho, a sua obra, exercite o perdão através de nós, ame através de nós, porque nós somos os seus instrumentos. Nós somos os braços e os pés do Senhor no mundo. Portanto, Deus nos abençoe e abençoe a vocês, irmãos, a cada família reunida na noite de hoje. Gostaria, irmãos, de encerrar fazendo a leitura da poesia que nós colocamos hoje na nossa página, mas entendendo que tem muitos irmãos que não têm acesso à transmissão direta e às vezes não têm acesso à página, nós vamos então fazer a leitura da poesia que colocamos hoje na página da igreja, alusiva à família. E aqui a poesia
né, que hoje nós colocamos, ela fala da família abençoada. Então, meus irmãos, a família abençoada se edifica no Senhor, trabalha com diligência e obedece com temor. A família abençoada tem a guarda do Senhor. Ela segue confiante, pois Ele é o seu protetor. A família abençoada espera pelo Senhor. Dele vem a provisão, que recebe com amor. A família abençoada é grata ao seu Senhor, guardando sua palavra e orando com fervor. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos irmãos. Esta poesia é alusiva à família, às famílias de nossa igreja. Que Deus abençoe as nossas famílias no dia de hoje. Mais uma vez, fazendo menção da família presbiteriana, da família de nossa comunidade, a Igreja de Jardim Jerusalém. Nós somos gratos a Deus por cada família reunida, por cada irmão que acompanha a nossa live, membros de nossa igreja, amigos, familiares, outros irmãos que acompanham a nossa live de outras comunidades. Nós somos muito gratos pela participação de todos. Irmãos, nós estaremos orando agora e nessa oração final nós queremos agradecer mais uma vez o aniversário de casamento dos nossos irmãos presbíteros Jadir e a irmã Sueli, que completam mais um ano de vida conjugal no dia de hoje, 31 de maio. Dentro desse mês do lar, nós agradecemos a Deus pela vida deste casal, nós louvamos a Deus pelos nossos irmãos e rogamos que Deus abençoe rica e abundantemente o casal e esta família. Nós agradecemos pelo dia de hoje, as bênçãos que recebemos neste dia. Nós agradecemos pelas famílias que compõem a nossa comunidade, a Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, as comunidades adjacentes do presbitério, as igrejas do presbitério, né? Nós agradecemos muito. E também temos alguns pedidos que nós gostaríamos de fazer nesse momento, nessa oração final. Pedir pelas nossas famílias, continuar orando, pela nossa igreja e as igrejas do presbitério, como nós já estamos, continuar orando pelo Elson Ribeiro, filho dos nossos irmãos Diácono Eronides e Ismaília, continuar orando pela sua recuperação, nossos idosos, os enfermos que nossa comunidade, que são idosos, que estão com problemas de saúde, têm sido citados aqui durante a semana, pela minha irmã Janete, tá? Por essa pandemia. Nós estaremos orando também pela família enlutada da irmã Cristina Nogueira, em vista do falecimento do seu tio Samuel. Hoje pela manhã, nós fizemos contato com a dona Lídia, ele era o irmão da dona Lídia, mãe da Cristina. Nós estaremos orando pelos enlutados, por esses irmãos, para que Deus os conforte. Também pela dona Noêmia, rogando que Deus esteja abençoando a mãe do nosso irmão Josias, que está internada no Pedro II, que Deus abençoe rica e abundantemente, e abençoe também o Josias e a Selma abundantemente. Nós continuamos a orar por todos os demais pedidos que já foram citados aí durante a semana, não vamos citá-los novamente, e gostaríamos de pedir hoje também pela Fabíola, que é filha da Essiene. A Essiene é filha da irmã Ruth, e a Fabíola, que é a filha da Essiene, está com Covid também. Então nós estaremos orando pela Fabíola também,
pedindo a Deus pela Fabíola, rogando que o Senhor abençoe, né, a Fabíola e ela possa ter uma pronta recuperação para a glória de Deus, tá? Para que a família também fique tranquila. Nós estaremos então nesta oração final, colocando diante de Deus esses nomes. Vamos então, irmãos, orar nesse momento. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, nós somos gratos, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas durante o dia de hoje, pelos nossos lares, pelas famílias reunidas neste dia, Senhor, e também agora nesta noite, famílias de nossa igreja. Nós rogamos que tu nos abençoe rica e abundantemente, abençoando, Senhor, cada família de nossa igreja, cada irmão, ó Deus, de nossa comunidade, todas as comunidades que têm nos acompanhado, todos os irmãos que têm nos acompanhado. Ó Deus, rogamos que tu estejas abençoando rica e abundantemente. Rogamos, ó Deus, que tu recebas aqui todos os pedidos que foram feitos por pessoas da nossa igreja, por irmãos de nossa igreja que estão enfermos, também pelos enlutados aqui que foram citados, da família da Cristina. Ó Deus, rogamos que tu estejas abençoando e confortando esses corações, abençoando, Senhor, a cada uma das pessoas que faz parte desta família. Também os enfermos, ó Deus, estes que estão acometidos de Covid, como a Fabíola, o Elson. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, abençoando e dando uma pronta recuperação a esses irmãos. Tem misericórdia de cada um deles, envolvendo também a dona Noêmia e a todos os demais irmãos que foram aqui mencionados. Também pedimos, ó Deus, que tu tenhas misericórdia do nosso povo, do povo brasileiro, nesse momento em que passamos por esta aflição, Senhor, por esse momento crucial de crise, Senhor, por causa desta pandemia. Tu podes, ó Deus, fazer cessar esta pandemia. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós lemos isso na tua palavra hoje, Senhor, no Salmo 135. Não há Deus como tu. Tu és Deus acima de todos os deuses. Tu podes, ó Deus, parar. Pedimos, ó Deus, que se for do teu querer para a glória do teu nome, tu faças isso, Senhor. Ó Pai, descansamos nas tuas mãos, pedimos que tu nos oriente, nos abençoe, perdoe os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai muito amado, que a graça terna e maravilhosa de Jesus, que as doces e ternas consolações, o conforto, alegrias e as instruções do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, enchendo os vossos corações e enchendo os corações de todos aqueles que professam o nome do Senhor e estão espalhados no mundo pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus esteja abençoando, irmãos, a todos aqueles que nos acompanharam nesta live no dia de hoje. Nós continuamos em oração, agradecemos muito aqueles que participaram nesta noite conosco, que estiveram nos acompanhando. Deus esteja abençoando, dando uma noite de sono reparador, né? De sono tranquilo, de sono revigorador das forças, e que nós possamos estar em condições de aqui, né, nós estarmos no dia de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Então, querendo Deus, às 20 horas, amanhã, nós aqui estaremos, se esta for a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Nós oramos, esse é o nosso pedido, nosso desejo, o desejo do nosso coração. E mais uma vez, muito obrigado, né, por todos os irmãos que nós recebemos, por todos aqueles que nos acompanham, né, aqui através da live. Deus esteja abençoando rica e abundantemente
a todos os nossos irmãos.